É muito importante a gente conseguir aqui relembrar como encontrar a equação de uma circunferência no plano cartesiano. Então vamos lá. Toda circunferência tem um centro, então você precisa saber quem é o x do centro e quem é o y do centro da circunferência. Esse é um primeiro passo. Depois, é importante você lembrar que toda circunferência tem um raio. Então você precisa saber o x do centro, o y do centro e o raio. A gente só consegue encontrar a equação de uma circunferência tendo o x do centro, o y do centro e o raio. E quem é essa equação? Vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado é igual a y menos o y do centro ao quadrado. Desculpa, não é igual, é mais. Mais y menos o y do centro ao quadrado é igual a o raio ao quadrado. Recapitulando. X menos do centro ao quadrado mais y menos do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Você precisa saber isso. Pessoal, mas de onde vem isso? É o seguinte, qualquer ponto que você pegue x, y aqui da circunferência, quando você calcula a distância desse ponto ao centro, a resposta sempre vai dar o raio. A distância do ponto ao centro sempre é o raio. Por isso que a gente faz o seguinte, ó. Como é que eu faço para calcular a distância do ponto ao centro? A variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado é igual à distância ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado. Então, pela aquela conversa que a gente teve sobre distância entre dois pontos, a gente consegue entender que a equação reduzida da circunferência é sempre essa. X menos o do centro ao quadrado, mais y menos o do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, com essa informação, a gente vai tentar resolver essa questão número 109 agora, tá certo? Se fôssemos representar uma roda gigante de 12 assentos em um plano cartesiano, e os de eixos coordenados x, y, o primeiro assento ficaria sobre o ponto 0,2. Então, vamos tentar aqui, né, mostrar para vocês que negócio é esse. Então, vamos colocar o eixo cartesiano aqui, né? Então, y aqui, x aqui, e a gente vai colocar a circunferência. Então, vamos colocar a circunferência aqui. Vemos que esse ponto aqui é o ponto 0,2. O primeiro assento ficaria no ponto 0,2. Perfeito. Enquanto que o assento o sétimo assento, o sétimo aqui, ó, esse em cima, ficaria no ponto diametralmente oposto, e esse ponto diametralmente oposto é exatamente o ponto 0,12. Então, 0,12. E aí, como é que eu faço para mostrar isso aqui para vocês? Veja, 0,2 e 0,12. Então, a gente pega 0,2 é esse aqui, né? 0,2 é esse ponto aqui, 0,2, e 0,12 é esse ponto aqui, né? Então, 0,12. Essa circunferência ficou mais ou menos assim, foi, ó, aqui em cima. Aqui é 0,2, aqui é 0,12. Perfeito. Se eu estou dizendo que ele é diametralmente oposto, então isso aqui é diâmetro. Se isso é diâmetro, quanto é que mede o diâmetro da circunferência? Se vai de 2 até chegar em 12, diametralmente oposto, de 2 para 12 a diferença é 10. Então essa distância daqui para cá é 10. E se esse diâmetro mede 10, é porque o raio mede quanto? Mede 5. Então, o raio mede 5, então 5 para cima, 5 para baixo. Ora, se o raio mede 5 e aqui embaixo é 2, 2 mais 5 dá 7. 7 mais 5 dá 12. Então, esse ponto aqui exatamente é o ponto que representa o centro dessa circunferência. O centro dessa circunferência é exatamente esse. E ele fica exatamente no ponto 0,7. Por que 0,7, professor? Ó, o x está alinhado, né? O x está alinhado, o x continua sendo 0, mas o y é o meio do caminho, é a média entre 12 e 2. Lembra que a gente falou sobre ponto médio? Como é que a gente faz para encontrar o ponto médio? O ponto médio é a média aritmética das coordenadas. Então, se você tem um ponto aqui que é diametralmente oposto a esse, em diâmetro, e você quer encontrar o centro, você calcula a média aritmética. 0 mais 0 sobre 2 dá 0, e 12 mais 2, 14 sobre 2 dá 7. Então, o centro dessa circunferência é o ponto 0,7. E o raio dessa circunferência é 5, porque a gente viu que se o diâmetro mede 10, então o raio mede metade, o raio mede 5. Se eu sei o centro, o x do centro, o y do centro e sei o raio, então eu consigo encontrar a equação da circunferência. Você lembra que a gente falou que o que a gente precisa saber é o centro, o x do centro, o y do centro e o raio. O x do centro é 0 e o y do centro é 7. Então a gente já sabe o x do centro e y e agora sabe o raio, que é 5. Então, o x do centro menos x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Substituindo, pessoal, a gente tem x menos 0 ao quadrado é igual a x menos 0 ao quadrado é mais
y menos o do centro, que no caso é 7 ao quadrado, dá igual ao raio, que no caso é 5 ao quadrado. Como x menos 0 é x, então ficamos com x ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Portanto, pessoal, a alternativa correta para a gente aqui, que representa, né, a equação dessa circunferência, é exatamente a alternativa letra A. X ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, grava aí. Toda vez que eu quero descobrir a equação de uma circunferência, eu preciso encontrar o x do centro, o y do centro e o raio da circunferência. Com esses três valores, a gente consegue encontrar a equação da circunferência, como a gente mostrou aqui para vocês.